Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é André Teixeira e hoje eu vou estar dando continuidade à leitura do quarto livro da série Harry Potter, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Então, vamos lá, capítulo 2, A Cicatriz. Harry estava deitado de costas, respirando com esforço, como se tivesse corrido. Acordara de um sonho vívido, apertando o rosto com as mãos. A antiga cicatriz em sua testa, que tinha a forma de um raio, ardia sobre seus dedos como se alguém tivesse comprimido sua pele com um arame em brasa. Ele se sentou, uma das mãos ainda na cicatriz, a outra estendida no escuro à procura dos óculos que deixara na mesa de cabeceira. Ele os colocou e o quarto entrou em foco, iluminado por uma luz fraca e enevoada vinda de um lampião de rua fora da janela. Harry tornou a passar os dedos pela cicatriz. Continuava dolorida. Ele acendeu o abajur ao seu lado, saiu da cama, atravessou o quarto, abriu o guarda-roupa e espiou no espelho que havia do lado interno da porta. O menino magricela de 14 anos olhou de volta para ele. Os olhos muito verdes e intrigados sobre os cabelos negros em desalinho. Examinou com mais atenção a cicatriz em sua imagem. Parecia normal, mas continuava ardendo. Harry tentou se lembrar do que estivera sonhando antes de acordar. Parecera tão real. Havia duas pessoas que ele conhecia e uma que ele não conhecia. Ele se concentrou, enrugando a testa, tentando se lembrar. Veio à sua mente a imagem pouco nítida de um quarto escuro. Havia uma cobra em cima de um tapete diante da lareira. Um homenzinho chamado Pedro, de apelido Rabicho. E uma voz aguda e fria. A voz de Lord Voldemort. Só de pensar, Harry teve a sensação de que uma pedra de gelo estava descendo para o seu estômago. Fechou os olhos com força e tentou se lembrar que aparência tinha Voldemort, mas foi impossível. Tudo que Harry sabia era que no momento em que a poltrona girara, vira o que estava sentado nela. Sentira um espasmo de horror que o acordara. Ou fora a dor na cicatriz. E quem era o velho? Porque sem dúvida havia um velho. Harry o vira cair no chão. Tudo estava ficando confuso. O garoto levou as mãos ao rosto, tampando a visão do quarto em que estava, tentando reter a imagem daquele outro mal iluminado, mas era o mesmo que tentar segurar a água com as mãos. Os detalhes agora desapareciam com a mesma rapidez em que ele tentava retê-los. Voldemort e Rabicho estiveram conversando sobre alguém que haviam matado. Harry não conseguia se lembrar do nome. Eles estiveram planejando matar mais alguém. Ele. Harry tirou as mãos do rosto, abriu os olhos e contemplou o quarto a toda a volta, como se esperasse ver alguma coisa diferente ali. Como era de se esperar, havia uma quantidade extraordinária de coisas diferentes em seu quarto. Havia um malão de madeira aberto ao pé da cama, deixando à mostra um caldeirão, uma vassoura, vestes negras e vários livros de feitiços. Rolos de pergaminho atulhavam a parte do tampo de sua escrivaninha, que não estava levantada por causa de uma enorme gaiola vazia, em que sua coruja muito branca e de viges normalmente se encarapitava. No chão, ao lado de sua cama, havia um livro aberto. Ele o estivera lendo antes de adormecer na véspera. As ilustrações do livro se mexiam. Homens com vestes laranja vivo voavam em vassouras e entravam e saíam do seu campo de visão jogando uma bola vermelha. Harry foi até o livro, apanhou-o e assistiu a um dos bruxos marcar um gol espetacular, enfiando a bola por um aro a 15 metros de altura. E então o garoto fechou o livro. Nem mesmo o quadribol, na opinião de Harry, o melhor esporte do mundo, conseguiria distraí-lo naquele momento. Ele repôs o livro voando com os cannons sobre a mesa de cabeceira, dirigiu-se à janela e afastou as cortinas para olhar a rua lá embaixo. A Rua dos Alfeneiros tinha o aspecto exato que uma rua de subúrbio respeitável deveria ter nas primeiras horas de um sábado. Todas as cortinas estavam fechadas.
Até onde Harry pôde ver no escuro, não havia um único ser vivo à vista, nem mesmo um gato. Contudo, Harry voltou inquieto para a cama e se sentou, passando mais uma vez o dedo pela cicatriz. Não era a dor que o incomodava. Harry não era estranho à dor e aos ferimentos. Uma vez perdera todos os ossos do braço direito e sentira a dor de recuperá-los em uma noite. O mesmo braço fora perfurado pela presa venenosa de uma cobra pouco tempo depois. Ainda no ano anterior, ele despencara 15 metros da vassoura em que voava. Estava acostumado com acidentes e ferimentos incomuns. Eram inevitáveis quando se frequentava a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, e se tinha um pendor para atrair confusões. Não. A coisa que estava incomodando Harry era que da última vez que sua cicatriz doera, fora porque Voldemort tinha andado por perto. Mas o bruxo não poderia estar ali naquela hora. A ideia de Voldemort estar rondando a Rua dos Alfeneiros era absurda, impossível. Harry parou para escutar com atenção o silêncio à sua volta. Estaria esperando ouvir o rangido de um degrau? O farfalhar de uma capa? Então teve um leve sobressalto. Seu primo Duda acabara de soltar um tremendo ronco no quarto ao lado. Harry deu em si mesmo uma sacudidela imaginária. Estava sendo burro, não havia mais ninguém em casa exceto o tio Walter, a tia Petúnia e o Duda. Era evidente que ainda dormiam, embalados por sonhos tranquilos e indolores. Era quando dormiam que Harry mais gostava dos Dursley. Não porque não o ajudassem em nada quando estavam acordados. Tio Walter, tia Petúnia e Duda eram os únicos parentes vivos de Harry. Eram trouxas, não eram bruxos, que odiavam e desprezavam qualquer forma de magia, o que significava que Harry era tão bem-vindo em sua casa quanto uma pelota de mofo. Eles explicaram as longas ausências de Harry nos últimos 3 anos, dizendo a todos que o garoto estudava no Centro St. Brutus para meninos irrecuperáveis. Sabiam muito bem que, como bruxo menor de idade, Harry era proibido de usar a magia fora de Hogwarts. Mas não perdiam a mania de culpá-lo por tudo o que acontecia de errado na casa. Harry nunca pudera fazer confidências a eles, nem contar nada da vida no mundo da magia. A simples ideia de procurá-los quando acordassem para falar que sua cicatriz estava doendo e que estava preocupado com Voldemort era ridícula. No entanto, era por causa de Voldemort que Harry viera morar com os Dursley, para início de conversa. Se não fosse por aquele bruxo, Harry não teria na testa a cicatriz em forma de raio. Se não fosse por Voldemort, o garoto ainda teria paz. Harry tinha 1 ano de idade, na noite em que Voldemort, há um século o bruxo das trevas mais poderoso do mundo, um bruxo que fora adquirindo poder continuamente durante 11 anos, tinha chegado à sua casa e matado seus pais. Depois, Voldemort brandira sua varinha contra Harry, executara o feitiço que havia liquidado muitos bruxos adultos durante sua ascensão ao poder. E, inacreditavelmente, o feitiço não produzira o efeito. Em vez de matar o garotinho, o feitiço se voltara contra o bruxo. Harry sobrevivera, marcado apenas por um corte em forma de raio em sua testa. Mas Voldemort fora reduzido a uma coisa quase sem vida. Despojado de seus poderes, a vida quase extinta, ele fugira. O terror em que a comunidade secreta dos bruxos vivera tanto tempo se dissipou. Os seguidores de Voldemort debandaram, e Harry Potter se tornou famoso. Harry tivera um choque de bom tamanho ao descobrir no seu 11º aniversário que era bruxo. Fora ainda mais desconcertante descobrir que todos no mundo secreto da magia conheciam seu nome. Harry chegara a Hogwarts e deparara com cabeças que se viravam e cochichos que o seguiam aonde fosse. Mas agora já se acostumara com isso. No fim desse verão, ele iria começar o seu 4º ano em Hogwarts, e já estava contando os dias para regressar ao castelo. Mas faltava ainda 15 dias para as aulas começarem. Harry tornou a examinar o quarto, desanimado,
e seus olhos pousaram nos cartões de aniversário que seus 2 melhores amigos tinham lhe mandado no fim de julho. Que será que diriam se lhes escrevesse para contar que a cicatriz estava doendo? Na mesma hora, a voz de Hermione Granger penetrou sua cabeça, aguda e cheia de pânico. Sua cicatriz está doendo? Harry, isso é realmente sério. Escreve ao professor Dumbledore. Vou verificar no meu livro Aflições e Males Comuns da Magia. Quem sabe tem alguma coisa lá sobre cicatrizes produzidas por feitiços? Esse seria o conselho de Hermione. Vai procurar o diretor de Hogwarts e, enquanto isso, vai consultando um livro. Harry contemplou pela janela um céu azul quase negro. Duvidava muito que um livro pudesse ajudá-lo. Que ele soubesse, era a única pessoa que tinha sobrevivido a um feitiço como o de Voldemort. Portanto, era pouco provável que encontrasse os seus sintomas descritos em Aflições e Males Comuns da Magia. Quanto a informar ao diretor, Harry não fazia a menor ideia de onde Dumbledore passava suas férias de verão. Só por um momento divertiu-se em imaginar Dumbledore com suas longas barbas prateadas, vestes compridas de bruxo e chapéu cônico, estirado em uma praia qualquer, passando filtro solar no longo nariz torto. Mas onde quer que Dumbledore estivesse, Harry tinha certeza de que Edwige seria capaz de encontrá-lo. A coruja de Harry, até aquele dia, jamais deixara de entregar uma carta, mesmo sem endereço. Mas o que ele iria escrever? Prezado professor Dumbledore, desculpe meu incômodo, mas minha cicatriz doeu hoje de manhã. Atenciosamente, Harry Potter. Mesmo em sua cabeça, as palavras pareciam idiotas. Então ele tentou imaginar a reação do seu outro melhor amigo, Ron Weasley. E num instante, o rosto sardento de nariz comprido do amigo começou a flutuar diante de Harry, com uma expressão de atordoamento. Sua cicatriz doeu? Mas... Você sabe quem não pode estar por perto agora, pode? Quer dizer, você saberia, não saberia? Ele estaria tentando matar você outra vez, não é? Ah, sei não, Harry. Vai ver as cicatrizes produzidas por feitiços sempre doem um pouquinho. Eu vou perguntar pro meu pai. O Sr. Weasley era o bruxo diplomado que trabalhava na seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, no Ministério da Magia. Mas pelo que Harry soubesse, não tinha qualquer formação específica em feitiços. Em todo caso, não lhe agradava a ideia de que a família Weasley inteira soubesse que estava assustado por causa de uma dorzinha. A Sra. Weasley se preocuparia mais do que a Hermione, e Fred e George, os gêmeos de 16 anos, irmãos do Rony, poderiam pensar que Harry estava se acovardando. Os Weasley eram a família que Harry mais gostava no mundo, e ele tinha esperança que o convidassem para passar uns dias na casa deles em uma hora dessas. Rony mencionara alguma coisa sobre uma Copa Mundial de Quadribol, e Harry não queria que a sua visita fosse pontuada por perguntas ansiosas sobre sua cicatriz. O garoto massageou a cicatriz com os nós dos dedos. O que ele realmente queria, e se sentiu quase envergonhado de admitir para si mesmo, era alguém como um pai ou uma mãe. Um bruxo adulto a quem ele pudesse pedir um conselho sem se sentir burro. Alguém que gostasse dele, que tivesse tido experiência com artes das trevas. E então lhe ocorreu a solução. Era tão simples, tão óbvia, que ele nem podia acreditar que tivesse levado tanto tempo para se lembrar. Sirius! Harry saltou da cama, saiu correndo e se sentou na escrivaninha. Puxou um pergaminho para perto, molhou a pena de águia num tinteiro e escreveu: Caro Sirius. E em seguida parou, pensando qual seria a melhor maneira de contar o seu problema, ainda admirado com o fato de não ter pensado nele logo de saída. Mas, por outro lado, talvez não merecesse tanta admiração. Afinal, ele só descobrira que Sirius era seu padrinho fazia 2 meses. Havia uma razão simples para a absoluta ausência de Sirius da vida de Harry até aquele momento. O bruxo estivera em Azkaban, a assustadora prisão de bruxos, guardada por dementadores, criaturas malignas que não possuíam olhos, sugavam a alma das pessoas e tinham ido a Hogwarts procurar Sirius quando ele fugira. Porém o bruxo era inocente. As mortes pelas quais fora condenado tinham sido cometidas por Rabicho,
seguidor de Voldemort, que quase todos ainda pensavam estar morto. Harry, Ron e Hermione sabiam que não. Tinham encontrado Rabicho cara a cara no ano anterior, embora apenas o professor Dumbledore tivesse acreditado na história que eles contaram. Durante uma gloriosa hora, Harry acreditara que finalmente deixaria a casa dos Dursley, porque Sirius se oferecera para ficar com ele, depois que limpasse o próprio nome. Mas a oportunidade lhe fora roubada. Rabicho escapara antes que pudessem levá-lo ao Ministério da Magia, e Sirius teve que fugir para salvar sua vida. Harry o ajudara a escapar, montado em um hipogrifo chamado Bicuço, e desde então Sirius estava foragido. A casa que Harry poderia ter tido, se Rabicho não tivesse desaparecido, o atormentara o verão inteiro. Fora 2 vezes mais penoso voltar para os Dursley sabendo que quase se livrara deles para sempre. Ainda assim, Sirius vinha ajudando Harry, mesmo sem poder estar presente. Graças ao padrinho, Harry agora tinha todo o seu material escolar guardado no quarto. Os Dursley nunca haviam permitido isso. O desejo geral de tornar a vida de Harry a mais infeliz possível, somado ao medo dos seus poderes, levara os tios, nos verões anteriores, a trancar o malão da escola do garoto no armário sob a escada. Mas a atitude dos Dursley mudara desde que descobriram que Harry tinha um perigoso condenado como padrinho. Harry, convenientemente, se esquecera de acrescentar que Sirius era inocente. O garoto recebera 2 cartas de Sirius desde que voltara à Rua dos Alfeneiros. Ambas tinham sido entregues não por corujas, como era de costume entre os bruxos, mas por grandes e coloridos pássaros tropicais. Edviges não aprovara aqueles intrusos espalhafatosos. Relutara muito a permitir que eles usassem o seu bebedouro antes de irem embora. Harry, por outro lado, gostara muito das aves. Fizeram-no lembrar palmeiras e praias de areia branca, e ele desejara que, onde quer que o padrinho estivesse, Sirius nunca dizia, temendo que as cartas fossem interceptadas, que estivesse se divertindo. Por alguma razão, Harry achava difícil imaginar dementadores que sobrevivessem muito tempo sob o sol forte. Talvez por isso é que Sirius tivesse rumado para o sul. As cartas dele, que agora estavam escondidas sob a altíssima tábua solta do soalho, embaixo da cama de Harry, tinham um tom animado, e nas 2 ele lembrava Harry que o chamasse se um dia precisasse. Bem, ele bem que precisava chamar o padrinho agora. Sua luz de cabeceira parecia estar enfraquecendo à medida que a luz fria e cinzenta, que antecede o nascer do sol, penetrava devagarinho no quarto. Finalmente, quando o sol nasceu, quando as paredes do quarto ficaram douradas e quando ele ouviu sons de gente se mexendo no quarto do tio Walter e da tia Petúnia, Harry tirou os pedaços amassados de pergaminho de cima da escrivaninha e releu a carta que escrevera. Caro Sirius, obrigado por sua última carta. A ave era enorme, quase não pôde passar pela minha janela. As coisas continuam na mesma por aqui. A dieta de Duda não está dando muito certo. Minha tia o pegou contrabandeando rosquinhas frias e açucaradas para dentro do quarto ontem. Meus tios disseram que vão ter que cortar a mesada dele caso ele continue fazendo isso. Então, Duda ficou com muita raiva e atirou pela janela o PlayStation. Isso é uma espécie de computador com muitos jogos. Foi realmente uma burrice, porque agora ele não tem nenhum Mega Mutilation Parte 3 para distrair as ideias. Eu vou bem, principalmente porque os Dursley estão apavorados que você possa aparecer e transformar eles em morcegos se eu pedir. Mas aconteceu uma coisa estranha, hoje de madrugada. Minha cicatriz doeu outra vez. A última vez que isso aconteceu foi porque Voldemort estava em Hogwarts. Mas acho que ele não pode estar por perto agora. Pode? Você sabe se cicatrizes produzidas por um feitiço podem doer até anos depois? Vou mandar essa carta quando Edviges voltar. No momento ela saiu para caçar. Ah, diga olá ao Bicuço por mim. Harry. Pensou Harry. Parecia boa. Não fazia sentido incluir o sonho. Ele não queria que a carta deixasse transparecer que estava muito preocupado. O garoto enrolou o pergaminho e deixou-o em cima da escrivaninha,
pronto para quando Edviges voltasse. Depois se levantou, se espreguiçou e abriu mais uma vez o guarda-roupa. Sem olhar para a imagem refletida no espelho, começou a se vestir para ir tomar o café da manhã. Bom, então nós estamos no começo do quarto livro da série, né, do Cálice de Fogo. Muitas das coisas que o Harry cita aqui na história, que são citadas, na verdade, na história, que aconteceram nos livros anteriores, você pode estar acompanhando aqui no canal. Se você ainda não assistiu os livros anteriores, se é a primeira vez que você está por aqui, volta lá nas playlists que a gente tem a leitura dos 3 livros que antecedem esse e que começam a série, tá bom? Pra você não ficar perdido muito na história. O Harry descobriu que tem um padrinho no livro anterior. E isso faz muita diferença para uma criança que foi órfã e maltratada a vida toda, né? Que é o caso do Harry. E ele acaba criando um carinho muito grande e muito rápido pelo padrinho dele, que parece ser um cara muito bacana. Além disso, a questão principal do capítulo, né? Que é a cicatriz está doendo e toda a preocupação dele com a possível presença do Voldemort, o sonho que ele teve, que as explicações estranhas que ele poderia ter a respeito desse sonho, quem era essa pessoa que ele viu caindo no chão, ter um sonho em que o seu maior inimigo planeja te matar é extremamente assustador mesmo, né? O jeito que descreve a história pra mim é muito tranquilo ainda, porque eu acho que eu no lugar do Harry, sei lá, acordaria chorando, gritando, vai saber. Enfim, a gente tá só no começo do quarto livro, tem muita coisa bacana que acontece nesse livro, é um livro bem dinâmico, é um livro comprido, né? Tem bastante história por aí, mas é um livro bem dinâmico, tem muita coisa bacana que acontece nesse livro, então eu espero que vocês continuem por aqui. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou dessa leitura, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com as pessoas que você gosta, pra gente crescer e distribuir mais e mais leituras e oportunidades para as pessoas, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo capítulo. Um beijão!